Boa tarde a todos. 16 horas, vamos começar, né, gente? Em respeito. O seu cronômetro, né, Alex? Tem 11 segundos para 11 segundos. Na hora. Então, eu digo em respeito à espiritualidade, em respeito a vocês que chegaram, né? É sempre bom a gente manter essa disciplina com horário. Então, 16 horas. Boa tarde a todos que estão aqui. Como é bom vê-los aqui, né, minha gente? Eu digo que reservar um tempo domingo à tarde para o estudo é realmente um indício, né, de que estamos nos modificando. Porque antigamente, há tempos atrás, os nossos domingos eram reservados para outras atividades, né, muito diferentes dessa. Então, meus queridos, aqui estamos nós para darmos continuidade à nossa jornada. O estudo dos chakras, né, à luz sob a visão médico-espírita, desse projeto sagrado em nós, que é um projeto da AMBF em parceria com a Comunhão Espírita de Brasília. Hoje, nós estamos aqui em 3, né? A Gilda, a Georgiana e eu, a Fabiola, que é a presidente da AMBF, a idealizadora desse projeto, hoje está assistindo a sua mãe, que precisou ser hospitalizada. Inclusive, a Gilda, na prece inicial, vai pedir a todos vocês, né, que a gente possa se unir em pensamentos, em sentimentos, vibrando para que a saúde da mãe da Fabiola se restabeleça em tempo breve. Eu vou passar a palavra para a Georgiana, que vai fazer a leitura do nosso Evangelho, depois a Gilda fará a prece e a gente já começa. Bem-vindos mais uma vez. Vamos falar a leitura de hoje, e ela se intitula A Lei de Amor. Lázaro Paes, 1862. O amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e, como tudo, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vivem como se estivessem transportados fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se emocionaram, e os mártires, cheios de esperança, desceram ao céu. O Espiritismo, por sua vez, veio pronunciar uma segunda palavra no alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a laje das sepulturas vazias, é a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista de seu ser, elevado e transformado. O sangue resgatou no espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse ele que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que da chegada. Para alcançar a meta a que os homens se destinam,
é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos que trazem consigo o progresso, assim como a semente contém a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais do que os bens terrenos, eles nos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, encontrareis alguns suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Então, meus irmãos, com esse texto bonito, a gente chama a atenção da necessidade de a gente descobrir, buscando com isso, aos poucos, a gente ir evoluindo, melhorando, para que um dia a gente possa desenvolver um verdadeiro sentimento de amor em nós mesmos. Então vamos agora nos preparar para a nossa prece. Vamos colocar os nossos corações, as nossas mentes entregues, as energias do nosso Mestre Jesus. Vamos pedir a presença desse Mestre amado, representado pelos seus prepostos, os benfeitores espirituais que assistem esse nosso estudo, essa nossa jornada. Notadamente aqui de Dra. Marlene Nobre, do Bezerra de Menezes, que esperamos também aqui estar presente, Joana de Anjos e tantos outros que trabalham nesta casa bendita, que vem expressando aquilo que o Evangelho acabou de dizer para nós, expressando o Espiritismo como um caminho de libertação. O Espírito, como bem disse, o Evangelho resgatando a matéria. Então, na certeza de que nós estamos todos aqui envolvidos por um mesmo propósito de melhoria espiritual, vamos nos integrar então, a esse ambiente, já foi preparado antecipadamente para todos nós, de forma que possamos ser incluídos para aquilo que necessitamos ser incluídos, inspirados, enfim, sugestionados para o caminho do bem. Nós aproveitamos este momento em que nos encontramos reunidos aqui, produzindo as melhores energias, acreditamos assim, vamos destinar a produção dessas vibrações benéficas para a mãe da nossa amiga Fabíola, que se encontra hospitalizada, que essas energias possam ser levadas até ela, que possa ela ser utilizadas na melhoria do seu corpo físico e espiritual, assim como possa envolver a nossa amiga e na certeza de que estamos amparados neste momento, assim como em todos os outros para os quais estamos sintonizados, nós damos então graças a Deus, graças a Jesus e a essa equipe espiritual que coordena este trabalho. Passo uma palavra, a nossa amiga Débora, vai conduzir. Então, vamos lá, né, meus amigos? Eu quero combinar com vocês, se vocês aceitarem, a gente deixar as perguntas para o final. E a gente segue, né? Se vocês acharem que vão esquecer, talvez anotem, para a gente poder não perder a sequência. Pode ser assim? Pode. Então, hoje, seguimos com a nossa jornada, né? O estudo dos centros de força. Nós estudamos primeiro o chakra básico, o centro de força básico, com os dois encontros com a Fabíola. E nós vimos ali, não é? No início, no estudo dessa energia, a energia de conexão, a energia que nos conecta à Terra, que nos traz a segurança. Então, a energia da mãe, né, que acalenta, que protege, que traz segurança. Agora nós vamos seguir no estudo do segundo centro de força, que é o centro genésico, também chamado
de centro sexual, né? Em que pese atualmente esse termo ter se desviado, né? Do seu real significado. A Georgiana já nos trouxe muitas informações acerca desse centro de força e hoje nós vamos trazer mais alguns pontos para que nós possamos refletir. Vamos estudar o Svadhisthana. Svadhisthana é um termo em sânscrito. Sva, eu, Dhisthana, estabelecido. Em algumas traduções, nós vamos encontrar também nosso lugar. Então, nós vamos ver esse lótus de 6 pétalas em que poderíamos considerar cada uma das pétalas como uma das fases do desenvolvimento humano. O nascer, o crescer, reproduzir, e aqui também 2 pontos do desenvolvimento feminino, já que nesse centro nós vamos estudar as energias do masculino e do feminino. Então, duas dessas pétalas poderiam significar a menacme, que é o período reprodutivo feminino, e a menopausa, que estabelece o final desse ciclo, e por fim, o morrer. Se observarmos a figura de meia-lua no centro, poderíamos trazer a imagem do receptáculo do útero, recebendo então essas energias de construção. Então, como nós dissemos, o primeiro centro representa a mãe gestando. No primeiro momento, a ruptura, como o primeiro parto, e então o ser vem para a vida, sente a ruptura, mas a mãe vem, lhe amamenta, lhe acalenta, e logo mais ele sofrerá a segunda ruptura com a entrada da puberdade. Nós vimos a Georgiana falar no nosso encontro anterior o papel da glândula pineal no processo da puberdade. Então, ali, sofrendo esse segundo parto, essa segunda ruptura, o ser sai desse universo de segurança, desse universo de acalento e coloca-se, então, para o mundo. Nós vamos ver que as energias do centro genésico são as energias que colocam o ser de encontro ao outro. E o eu só se estabelece quando ele verdadeiramente se coloca frente ao outro, com respeito, com delicadeza, entendendo que essa troca de energias só poderá ser produtiva quando entregamos o nosso melhor e recebemos do outro também o que o outro tem de melhor a nos oferecer. Então, meus amigos, quando nós falamos em centro de força genésico, nós falamos em prazer. Deus nos ofertou à vida o prazer saudável, o prazer que nutre, o prazer que vivifica. Essa energia que circula por esse centro de força, quando bem compreendida, bem aproveitada, ela gera prazer. E o prazer é necessário para as verdadeiras construções, para as construções imperecíveis. Quando essa energia adoece, nós transitamos nesses 2 polos. A hipoatividade gerando o puritanismo, gerando desprezo ao prazer, gerando rigidez. Porque aqui nós não entendemos o puritanismo apenas como o âmbito da sexualidade propriamente dita. Nós estamos trabalhando energia da criatura imortal. Então, esse desprezo ao prazer, esse adoecimento, essa hipoatividade desse centro de força, pode trazer a rigidez.
que no trato com o outro pode ser responsável pela intolerância, pela incompreensão, nos tornamos rígidos conosco, não nos aceitando em uma série de questões e nos colocamos frente à vida rígidos em relação àqueles que convivem conosco. Não tolerando, não aceitando, não conseguindo enxergar que cada um se situa na vida em determinado patamar de despertar consciencial. O adoecimento desse centro de força. E nós vamos ver que o prazer saudável, ele se constitui de maleabilidade, flexibilidade. O movimento desse centro energético é o movimento dos quadris. Não é à toa, não é? Que esse movimento de maleabilidade é um movimento que traduz saúde, traduz equilíbrio, traduz flexibilidade. E no polo oposto nós temos a hiperatividade desse centro de força, o sensualismo, mais uma vez aqui, não apenas no sentido sexual, mas valorizando todo o prazer que está vinculado à matéria, um prazer raso, o prazer superficial, a busca da gratificação imediata, a busca do prazer imediato. E esse prazer raso não nutre, muito pelo contrário, esse prazer superficial, desequilibrado, a busca imediata por um prazer que não nos traz alicerces, não nos traz enriquecimento, não nos traz trocas efetivas. É assim que nós vemos em várias áreas. O excesso de sexo, o excesso de comida, o excesso de substâncias, o uso inapropriado da internet, das telas, as pessoas que passam dias, horas, ininterruptas assistindo a séries, buscando um prazer superficial, porque o prazer real que nos põe em contato conosco e com o outro exige de nós uma elaboração que canaliza para isso as forças existentes nesse centro, no centro genésico. E aqui a atividade normal, saudável, o prazer, não é? Então, nós temos aqui, em relação ao prazer, o prazer fisiológico, relacionado ao instinto de sobrevivência, né? A lei de conservação. Nós vemos que o centro de força genésico, ele faz correlação com essa lei moral, com a lei de conservação, dentre outras, né? Nós vamos ver que ele também faz correlação com a lei de sociedade, com a lei de reprodução, com a lei de amor, como foi lido aqui no Evangelho que abriu o nosso encontro. Então vejam, fazem parte do prazer fisiológico o prazer sexual, né? A atividade sexual, ela deve ser prazerosa. O ato de comer, o prazer da alimentação, se não houvesse prazer nessas atividades, a continuidade da vida humana na Terra estaria comprometida. E nós lemos lá em O Livro dos Espíritos que Deus impõe a encarnação, os mergulhos da criatura imortal na carne, para que possa um dia alcançar a perfeição relativa. Então é necessário uma imposição divina. E vejam como Deus é sábio, coloca o prazer nessas atividades. Se não houvesse prazer em comer, quem comeria? Se não houvesse prazer em fazer sexo, né, na relação sexual propriamente dita, quem o faria? E nós temos o prazer psicoemocional. Olha que interessante. Prazer de viver, prazer de se afirmar no mundo, de ser capaz, prazer de ser útil. Quando estamos desenvolvendo uma atividade útil, seja na benemerência, seja na mediunidade,
Que tipo de centro de força está sendo ativado? Também, né? Porque nós sabemos que vários. O centro genésico, a energia utilizada nas obras de benemerência é a energia sexual, a energia de ser útil. Não é o centro que nos coloca para fora, nós já seguros, vindos do chakra raiz, lá do centro de força básico, agora nos colocamos frente ao mundo. Então, interagir, ser capaz, ser útil, associar-se para o trabalho no bem, energia sexual, sexo, né? Olha só que interessante essa visão. Realizar a parte que nos cabe na criação de um mundo melhor para todos. O prazer é sagrado em sua origem, né? Então, o Livro dos Espíritos já nos diz isso, e aqui nós vemos a Lívio Cerqueira, na sua obra Energia dos Chakras, também nos atentando para isso. Vejam a questão 712. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão, de estar vivo, vivo no sentido material. Mas só isso, Deus nunca perde a oportunidade, né? Então vejam ali o que os Espíritos nos dizem. Também para nos experimentar por meio da tentação. Então é exatamente no uso desses elementos que nós poderemos desenvolver em nós a autodisciplina, o autocontrole, porque o limiar, às vezes, é tênue entre o que eu devo comer com prazer para me alimentar e aquilo que é excesso, não é? Então a lei é sábia e traz a sua consequência dela mesma. Quem nunca, depois de ter se fartado, nunca sentiu uma dor de barriga, uma diarreia, não é verdade? Então, experimentarmos por meio da tentação. Bem, meus amigos, agora nós vamos trabalhar um pouquinho a virtude relacionada a esse centro de força. Nós estamos falando de prazer, nós estamos falando de alegria, nós estamos falando de bem viver, da alegria de se colocar no mundo como um aprendiz, nos relacionando, partilhando, fazendo trocas. Então nós estamos falando de coisas muito boas. O que nos vem logo a seguir? Uma gratidão profunda pelo Criador. Né? Vocês imaginem o nosso corpo formatado, né? Para que todos esses elementos sejam utilizados de maneira adequada. O nosso corpo perispiritual trazendo em si esses fulcros energéticos que, em ligação com o corpo físico, promovem essa oportunidade de crescermos, de ascendermos. Então, a virtude a ser desenvolvida nesse centro de força é a gratidão, que não se faz sem o auxílio das virtudes que foram estudadas, né, e que devem ser desenvolvidas lá no primeiro chakra, o chakra básico, o centro de força básico, que são a humildade e a mansidão. A mansidão. Só pode ser grato aquele que se coloca humildemente frente ao Criador. Só pode ser grato o que é manso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é? Então vejam como as coisas se interconectam. O Criador, com sabedoria e bondade infinita, nos levou à vida com prazer. Então a vida deve ser vivida com prazer, independente das circunstâncias que nos permeiam. A vida é um dom,
e é única. As existências na carne são várias, mas a vida em si, ela é dom divino. Então Deus nos legou essa vida com sabedoria, com bondade infinita, e é fundamental sermos gratos a Ele. Reconhecer que fomos criados para a felicidade, para o bem, para o bom, para o belo, a partir de nossos próprios esforços. Lembrando, não é, que a plenitude é uma conquista. Não existe nada no universo que nos é oferecido por gratuidade. Tudo é mérito, tudo é esforço. E reconhecer isso é amor e gratidão ao Criador. Nós vamos ver lá na obra Entre a Terra e o Céu, o benfeitor Clarencio falando sobre o centro genésico. Ele irá dizer que nesse centro se localiza o santuário do sexo. Meus amigos, é importante que a gente preste atenção nas palavras das obras de André Luiz, né? Santuário do sexo, para que a gente possa ver a importância que é dada, né, a essa estrutura, tanto no corpo perispiritual, quanto a correlação no corpo físico. Nós sabemos que estão relacionados aqui ao centro genésico as gônadas femininas e masculinas. Então nós temos os testículos, produtores de testosterona, a próstata participa, nós temos os ovários, né, que produzem os hormônios sexuais femininos, o útero participa das estruturas relacionadas a esse centro, os rins, lembrando-nos que o elemento do centro de força genética é a água. Lembra que a Georgiana estudou conosco o movimento, nós estamos falando de fluidez, maleabilidade, flexibilidade. Lembrando da água, eu me lembro do símbolo do infinito, aquele 8 deitado. Então a água indo, a energia que vai, a energia que volta, e ali no centro o ponto de conexão. Olha que analogia bonita nas nossas relações interhumanas, né? Nas nossas relações de criaturas imortais. Nós vamos levando o nosso, e aqui é a energia do outro, né? E ali no ponto central nós nos encontramos. Então esse santuário é o modelador de formas, é um templo que modela formas físicas, né? É através da atividade sexual que trazemos outros seres à vida da matéria, mas esse centro é também um santuário, um templo modelador de estímulos. Eu gosto muito quando ele fala isso, né? Modelador de novas formas no que diz respeito ao sexo do ponto de vista biológico. E o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, criatividade, associação e realização entre almas. Então, nós aqui estamos fazendo sexo, né? Se formos pensar assim, associação de almas, na verdade, para a criação. Todas as vezes que nos aproximamos de alguém, nós estamos mobilizando as energias desse centro de força. Tem uma expressão muito bonita, que, se não me engano, ela é do Oriente, que diz assim: o Deus interno que habita em mim, é na Namastê, não é? Saúda o Deus interno que habita em você. Gente, isso tem tudo a ver com o centro de força genésica, não é? Então, nós nos associamos nos trabalhos, nas criações, nas ideias. O cientista no seu laboratório está fazendo sexo, né? Está ali mobilizando energias sexuais,
a professora na escola, o médico no trabalho, o agricultor, né? Ali na lida com os outros. Então, é muito interessante, porque quando a gente amplia o entendimento dessa energia para modeladora de estímulos, de criação, a energia sexual é a energia da criatividade. Todas as obras de arte da humanidade foram trazidas a lume graças à mobilização das energias desse centro de força, né? Nós trabalhamos nas casas espíritas com a mediunidade, mobilizando energias sexuais. Nas palestras, nos grupos de estudo, nas obras sociais. Não é interessante? Amplia o nosso entendimento. É ou não é um santuário? Sim, o Centro de Força Genésio é verdadeiramente um santuário de criação, né? Então, o Svadhisthana, o nosso lugar, é muito bonita essa tradução também. O eu estabelecido, seguro, não é? Que sai então em direção ao outro, vai de encontro ao outro. E o eu só verdadeiramente se estabelece quando consegue estar diante de si e do outro com transparência e veracidade. Então, olha que interessante isso. Estar diante de si com transparência e veracidade. E estar diante do outro com transparência e veracidade. Somente assim eu me estabeleço e somente assim as energias desse centro de força se tornam saudáveis. Vocês imaginem como estão as relações humanas na atualidade. A transparência, a veracidade nos nossos relacionamentos, desde os mais íntimos, da conjugalidade, da família, os profissionais, sociais, na casa espírita, né? E conosco temos sido transparentes, temos sido verdadeiros, né? Ir de encontro ao outro, entrar na casa psíquica, na casa emocional do outro, pede delicadeza, pede responsabilidade. Nós falamos de gratidão, né? A virtude. Ligada à gratidão aqui nesse centro de força, nós temos também essa virtude, responsabilidade. Ninguém lida com as energias desse centro de força sem responsabilidade, sem vontade de crescer, sem vontade de construir. É interessante a gente pensar. E as relações complementares, não é? As relações humanas são complementares. A gente vai, Cora Coralina que diz, né? Que as relações humanas são como uma grande concha de retalho. Eu ofereço o meu retalhozinho, tomo o retalho do outro, mas a gente nunca sai de um encontro o mesmo. A gente sempre leva, né? E sexo nos espíritos, minha gente? Como é que é isso? Kardec teve essa dúvida. Os espíritos têm sexos? Olha Kardec, né? E aí os espíritos dizem, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização física, né? Então as estruturas, as genitálias externas, os elementos, as gônadas, como a gente estava dizendo aqui, então isso depende da organização física. Há entre eles amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos, né? Afinidade, sintonia. Em outra existência, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem, animado de uma mulher e vice-versa? O que vocês acham? A resposta já está aqui, né? Claro que sim, né? O espírito imortal não tem sexo.
E são os mesmos, os espíritos que animam corpos masculinos, corpos femininos, né? Kardec vai, essa questão é a 201, né? Bom, quando errante, então na erraticidade, no período entre o último túmulo e o próximo berço, né? Que prefere o espírito? Encarnar num corpo feminino, num corpo de mulher ou num corpo de homem? Eu acho fantástico o Kardec, né? Ele vai ampliando, ele vai abrindo a reflexão. Isso pouco importa, né? O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. É interessante a gente ver isso, né? Então, muitas vezes, a pessoa vem para desenvolver determinada tarefa, determinado trabalho, e o corpo feminino lhe dará mais probabilidade de obter êxito nessa determinada tarefa. E o contrário é verdadeiro. Então, pode ser a prova, né? Pode guiar, então, a escolha. Mas também podemos ter aí processos expiatórios, né, minha gente? Para que aquele, às vezes, que malbarata recursos preciosos, né, em determinada formatação masculina ou feminina, possa, então, com a troca, reconsiderar e compreender melhor, né, o que lhe cabe. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como em cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então é muito interessante, né? Porque habitar um corpo feminino, submetido a todo mundo de hormônios femininos, quantas experiências maravilhosas a gente pode adquirir, não é? Quantas virtudes podemos aquilatar. E o inverso é verdadeiro, habitando corpos masculinos, submetido, né, aos hormônios, aos neurotransmissores que exercem sua função com mais assertividade nos corpos masculinos, também tem muita coisa para aprender. Porque dia virá, quando atingirmos, né, o patamar de espíritos puros, em que essas polaridades em nós precisarão estar em equilíbrio. Né? Nós vamos ver Jesus, por exemplo, que trazia o seu feminino e o seu masculino em tão equilíbrio, não é? Quando precisava da energia, ele a demonstrava. E quando precisava maternar, ninguém maternava com tanta ternura como Cristo Jesus. Nós estamos nesse processo. A natureza muito sábia. Por isso que é necessário, ora virmos em corpos, em organismos femininos, ora virmos em organismos masculinos. Compreendemos, então, que na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas, seja no organismo feminino ou no organismo masculino, qualidades divinas da criatura imortal que nos serão necessárias: a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até alcançarmos o supremo equilíbrio em Deus. Essas qualidades são de mulher? São de homem? São de quem? Da criatura imortal, não é? De nós todos. Porque estamos todos caminhando em direção a esse supremo equilíbrio em Deus, não é? Jesus não dizia, eu e o Pai somos um? E nós um dia poderemos dizer de igual maneira, eu e o Pai somos um. Então nós vemos aí
masculino e feminino. Isso aqui existe em todos nós, as polaridades. Nós temos em nós, né, por exemplo, a ação e a intuição. Quando estamos habitando corpos femininos, claro que essa conexão interna, essa reflexão fica mais favorável, né? Aqui vocês vão ver, olha, o receptor e o emissor, o positivo e o negativo. Não significa que essas qualidades aqui sejam negativas, não. Ele está querendo dizer de junções, de elementos complementares do ser. Fica claro isso? E o modelo de equilíbrio do ânimos e do ânima, do yin e do yang, e de tudo isso aqui, o próprio Cristo, não é? Os espíritos puros, Jesus, além de ser espírito puro, espírito crístico, trazia essas polaridades em perfeito equilíbrio. É isso que nós estamos fazendo aqui, não é? Ora, organismos femininos, ora, organismos masculinos, caminhamos, não é? Para o avanço. E quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer, com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho, que lhe facultem acesso aos planos superiores. Então vejam, uma das propostas para todos nós é trabalharmos em nós a autodisciplina, o autocontrole, modulando a energia desse centro de força, construindo novos programas de trabalho, novas associações, novas aquisições, mais elementos imperecíveis. O instinto sexual encontra completa alegria em contato com outro ser que lhe demonstre plena afinidade, porquanto a liberação de energia que lhe é peculiar do ponto de vista do governo emotivo solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Vocês já vivenciaram o encontro com alguém com quem vocês têm uma afinidade imensa? Pode ser um amigo, um familiar, às vezes o cônjuge, a companheira, o companheiro, né? Naquele momento, essa energia se manifesta e nós nos encontramos então abertos para grandes construções, para grandes conexões. Então, por isso que a amizade, que a relação afetiva, afim, por isso que as associações humanas com os mesmos objetivos são tão promissoras. Vocês já ouviram falar de um estudo, se não me engano é da Escola de Medicina de uma das universidades americanas, sobre a amizade, dizendo que quem tem amigos verdadeiros vive mais? Por quê, né? Até o congresso, né, sobre a amizade. Então, Esse ano, se não me engano, foi muito chique. olha só, a universidade. Congresso da felicidade, sobre a amizade. Que tipo de energias são mobilizadas? As energias de criatividade, de construção. Quando temos realmente ao nosso lado essas criaturas com as quais temos afinidade, nós nos tornamos mais criativos, mais proativos, trazemos maior condição de construir, de plasmar realmente, né, aquilo que trazemos nos nossos desejos, nas nossas mentes. Em semelhante eminência, realiza com a alma eleita de suas aspirações a união ideal do raciocínio e do sentimento.
com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos. Olha que bonito isso, gente. Quando a gente encontra aquele, né, ali, e a gente consegue estabelecer essa afinidade, vocês imaginem quando isso está na conjugalidade. Que maravilha, né? As dualidades ali, de um se encontrando com as dualidades do outro, e as construções vão se fazendo. Na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina. Um exemplo disso foi a associação, né, de Chipe e Emmanuel. Olha, a energia sexual aplicada para esse corpo de obra que foi o trabalho desses dois, né? E aqui nós temos, então, lá no livro Evolução em Dois Mundos, o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo do nosso amor perante a vida. Em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Ninguém malbarata as energias poderosas desse centro de força sem que se desarmonize, sem que se desequilibre. Nós vemos aí todos os dias as graves enfermidades envolvendo, né, todos esses órgãos desses sistemas, dos sistemas reprodutores, as patologias mentais, né, tantas graves que refletem no ontem desrespeito, né, a essa energia. Nós estamos falando, quando trabalhamos centros de força, nós estamos trabalhando energia. E ninguém malbarata, ninguém menospreza, ninguém escarnece dessas energias sem que traga para si compromissos que no amanhã deverá equilibrar, não é? É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Precisamos deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vamos ver o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Essa troca não precisa necessariamente ser trazida para os órgãos do corpo físico, os órgãos sexuais, né? Como diz lá Clarencio, o sexo manifesta-se, né? Coloca-se na mente. Toda manifestação sexual evolui com o ser. Lembram-se do Evangelho de hoje? Vibrações pesadas e venenosas, sensações. A caminho do equilíbrio, né, material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação. Muitos de nós, né, minha gente, estamos aqui, olha. E um futuro harmonizando com as leis supremas, iluminação e revelação. Quando entendemos a união sexual como sinônimo de união de qualidades, como é que o nosso entendimento acerca disso se amplia? Toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, nessa troca de qualidades, né? Nós vemos isso em todos os reinos da natureza, né? Interessante. Nós vemos em todo o universo. Basta olharmos para a vida e nós vamos ver, né, essa união de qualidades. Então, a causa disso tudo reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Entre os astros, a lei de atração se manifesta como magnetismo planetário, energia sexual. Entre os elementos químicos, afinidade, energia sexual. E entre as almas, o amor,
né? A energia sexual. Paternidade e maternidade são tarefas sublimes, mas não representam os únicos serviços, né? No setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca. Nós já dissemos isso, né? E nós, quando nos colocamos na vida, captando as energias que vertem das esferas superiores, estamos trocando, né, essa energia sexual que verte para nós do alto. Mas também, quando, por escolha nossa, nos conectamos com energias inferiores, há também um partilhar aqui de qualidades, né, de energia sexual. Há fecundações psíquicas e fecundações físicas. Não há criação sem fecundação. Deus, o Pai Criador, é o divino fecundador. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. E as construções espirituais, meus amigos, procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus, vai nos lembrar Alexandre, no Missionários da Luz. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Nós não trazemos em nós, no fundo dos nossos corações, um quê de saudade, uma busca que a gente às vezes tem a impressão de que não é saciada. É isso aqui. Temos saudade de Deus, temos saudade da nossa essência, nós somos seres divinos. Então, é a parábola dos dois filhos, do filho pródigo, né? É aquele retorno à casa do Pai. Então, quando nos sentimos assim, é a sede da divindade, é a nossa energia sexual se manifestando em busca de colocar-se frente ao Pai nessa troca de amor pleno, incondicional, infinito, que nos nutre, que nos alicerça, que nos sustenta. Então, olha que bonito, né? Essa troca com as esferas sublimes do universo, que traduzem para nós, esse é o último, o eterno princípio fecundante. Eu quero encerrar com essa frase do apóstolo Paulo, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Todos nós que aqui estamos hoje temos um único objetivo: sermos com o Pai, unos, gravitar para a unidade divina. E como faremos isso? Vivendo as nossas experiências. Ora em corpos femininos, ora em corpos masculinos, trabalhando as nossas polaridades, ora desenvolvendo a assertividade, ora desenvolvendo a ternura, ora sendo receptores, ora sendo emissores. E esse centro de força nos fala disso, do ir ao encontro do outro, mas eu só vou ao encontro do outro quando eu estou no trabalho de encontrar a mim mesmo, porque encontrando-me, encontrando o outro, nós ascenderemos e um dia encontraremos o próprio Criador. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Meus amigos, nós terminamos aqui.
Agora eu quero convidá-los como prece final. Se vocês quiserem se levantar, nós falamos sobre a virtude, né, da gratidão. Essa é uma música terapêutica. Nós vamos torcer para o nosso som ficar bom, né, funcionar. A frequência dela, ela ajuda a nos encontrar, a nos harmonizar. E vocês vão ver que ela fala da gratidão. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos, se quiserem também, né, colocar as mãos aqui na região do centro de força genésico, fiquem à vontade. Se quiserem maleabilidade, fazer algum movimento, o que vier será a nossa prece de
A atenção de vocês. Eu agradeço. Eu